Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa crescer, abundar em nossas vidas, para que a cada dia sejamos abençoados com o crescimento espiritual e nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Amados, hoje estamos começando aqui uma nova lição, com esta nova semana que também se inicia. Vamos para a lição do livro de Isaías, a lição 35, que tem como título O Senhor Rei Criador. O verso síntese encontra-se em Isaías 43, versículo 15. Diz assim: Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Aqui nós temos neste verso a palavra Senhor, que está aqui em caixa alta, né, toda em letras maiúsculas, é uma referência aqui ao nome, o tetragrama, o nome Yod-Rei, Vav-Rei, que é o nome Yahvé. Ele está dizendo, eu sou Yahvé, o vosso santo. Santo aqui não está no sentido de alguém que foi separado, não. Aqui é no sentido, aqui o vosso santo, no sentido de exclusividade. Aquele que é separado no sentido de todos, é exclusivo, ele não é igual a ninguém. Ele está separado num ambiente acima de tudo, de todos. O santo, aquele que, pelo verdadeiro povo de Israel, ele é exclusivo. Ele é o maior, o supremo. E o verdadeiro Israel, o Israel mesmo de fato, jamais o trocaria por outros deuses. Então, o contexto aqui principal do capítulo 43 é uma pregação muito, muito simples, clara, mostrando que não tem uma outra pessoa igual a Deus, o Pai, na Escritura Sagrada. Yahvé, só tem ele, não tem outro, né? Ele, além de ser o Criador de tudo, que está no contexto do capítulo 41, 42, 43, ele está dizendo aqui que é o Criador de Israel. Israel aqui, a maioria das pessoas vão entender assim, não, ele está dizendo que é o Criador da nação de Israel. Foi ele quem fundou, assim como Nimrod fundou a Babilônia, né? O povo de Babel. Assim como Canaã fundou a terra de Canaã, né? Não é nesse sentido aí, não. Aqui o Criador de Israel no sentido espiritual. O Criador de Israel é aquele que pegou um ser humano chamado Jacó, sem fé, sem esperança, sem nome, sem reputação, e abençoou a vida de Jacó até chegar o dia de transformá-lo. Não é transformar apenas mudando a identidade e o nome de Jacó para Israel, não. Mas é transformar em Israel como aquele que, a partir dali, sobre ele estaria uma bênção, uma promessa, um propósito, e dos seus descendentes, o Senhor iria providenciar um rei para reinar sobre toda a terra, né? Então, ele é o Criador do homem espiritual. A nova criatura, ela existe num espírito vivificante. Esse espírito, a fonte original é Deus. A fonte original do espírito de toda a vida é Deus, é aquele que sopra nas narinas de Adão, né? Então, Deus é o Criador de Israel. Israel, aquele que lutou com o anjo do Senhor, já vinha lutando com os homens, né? Debaixo das bênçãos de Deus, lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, diz o texto lá de Gênesis, né? Gênesis 32, o momento lá em que Jacó é chamado por Deus de Israel. Então ele, o verdadeiro Israel espiritual, tem Deus como Senhor, tem Deus como único santo, como único Criador. Quem não é Israel espiritual sempre vai buscar outros deuses, vai estar envolvido em idolatria, vai, né, se não tiver uma estátua física dentro de casa,
mas a idolatria dele pode ser adorar a si mesmo, adorar, estar preso a alguma coisa que ele colocou no trono do seu coração, assumindo o primeiro lugar de tudo. Há muitas formas de idolatria, mas o verdadeiro povo de Israel, o verdadeiro Israel espiritual, tem Yahvé, o único Deus, como o único santo e o único rei. Continuando, meus amados irmãos, vamos aqui então para a nossa primeira pergunta da lição desta semana. A primeira pergunta diz assim: por que o Senhor reúne seu povo? Como ele desafia o povo? Desafia no sentido de motivação? Seria isso, ou no sentido de juízo? Vamos ver. Isaías 43, versículo 8 e 9 diz assim: o Senhor Deus diz, Yahvé diz, tragam o meu povo para ser julgado. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Reúnam-se no tribunal, todas as nações ajuntem-se, todos os povos. Por acaso, um dos seus deuses anunciou o que ia acontecer? Algum deles disse o que está acontecendo agora, disse antes, né? O que está acontecendo agora, que eles tragam as suas testemunhas e provem que estão certos, a fim de que todos digam, é verdade mesmo. De novo, aqui já é pela terceira vez que nós estamos lendo, nas vezes que o Senhor manda Isaías falar com o povo, Isaías leva essa mensagem já, aqui é a terceira ou quarta vez que ele diz assim: tragam os vossos deuses para o meu tribunal, para julgá-los, para vermos se eles têm razão, se eles realmente são deuses. E aqui eles vão expor profecias que eles já deram lá atrás, há 100 anos, 200 anos, 300 anos atrás, e que se cumpriu. Ou que ele disse o ano passado que está se cumprindo agora. Não precisa ser muito longe não, né? E que eles digam profecias a partir de agora, que a gente espere daqui a um ano para ver se cumpre. Não importa se vai acontecer algo de bom ou algo de mal. Isso foi o que a gente já viu várias vezes aqui. E novamente o Senhor está chamando de novo. E ele está chamando quem? Ele não está chamando o mundano. A linguagem aqui é de exortação, também de admoestação, mas ele não está chamando aqui o mundano, ele está falando com o seu povo, né? Tragam o meu povo para ser julgado. Olha o que ele está dizendo aqui. Aqui é o início do juízo. O apóstolo Pedro vai dizer que o juízo começa pela casa de Deus. Por que ele começa? Ele dizendo assim, porque o meu povo tem olhos, né? Mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Eles têm olhos que não veem, porque primeiro têm ouvidos que não ouvem. Aqui no sentido espiritual, claro. E também no sentido físico. Eles não conseguiam enxergar nem no sentido físico, que eles estavam presos a isso, né? Presos à letra morta, eles não conseguiam enxergar. E o Senhor está dizendo justamente isso. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é chamada de luz para o caminho. Lá no Salmo 119, 105. Então, olha, eu só passo a enxergar depois que eu passo a ouvir a palavra de Deus e entendê-la, porque ela é luz, a palavra de Deus é luz para os meus olhos. É luz para os meus olhos, porque um sujeito que é cego, não adianta uma luz no caminho. O sujeito que é cego, acende uma luz diante dele, mesmo que não está vendo nada. E o contexto mostra aqui, no capítulo 43, nesse mesmo capítulo aqui, mostra que Deus vai tratar um povo de longe, e com a luz vai iluminar o caminho deles, eles vão caminhar por um caminho que eles nunca caminharam antes, um caminho de liberdade, um caminho de entendimento, um caminho de visão, né? É justamente isso aqui. Então o povo de Deus está sendo julgado porque eles não enxergam, e eles não enxergam porque não deram ouvidos à palavra de Deus, ou seja, não colocaram em prática tudo aquilo que os ouvidos deles escutaram e que eles sabiam que eram verdade, mas não fizeram a verdade. O mal no coração deles e o pecado eram mais fortes. E eles, mesmo sabendo o que é o certo a fazer, escolheram fazer o errado. Então, é nesse contexto aqui. Então, por isso que ele chama todo mundo a se reunir no seu tribunal, né? E agora,
nesse tribunal, depois que ele chama primeiro o seu povo, ele chama agora todas as nações se juntem no mesmo lugar. Todos os povos se juntem no mesmo lugar. E aí, todo mundo tem que trazer os seus deuses ali. Não só o Israel, né? O Israel que é chamado primeiro, como as outras nações. Tanto o Israel idólatra vai trazer os seus deuses para que eles possam apresentar ali, né? As coisas que eles tinham onisciência de que eram deuses realmente, que eram deuses, porque conheciam o futuro, né? Eram deuses e eles vão provar. Tanto o povo de Israel vai trazer os seus, como os gentios vai trazer os seus deuses também, né? E se eles disseram alguma coisa que iria acontecer e aconteceu, ou que eles digam alguma coisa que vai acontecer e aconteça de fato, né? Então, que eles venham ao tribunal de Deus, tragam as suas testemunhas e provem que eles realmente são deuses, que eles realmente estão certos naquilo que estão dizendo, né? E que todo mundo, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, confirme essa verdade e digam, é verdade mesmo. Baal realmente era um deus, porque o Baal profetizou e aconteceu. Ah, não. Ashera é uma deusa, porque ela... Né? E assim por diante. Cada um traga e prove. O Senhor está realmente julgando. Aqui é uma pequena mostra de que o Deus justo, ele vai julgar com justiça, ele vai dar oportunidade para que os ímpios se defendam, para que os ímpios, os idólatras, abram a boca e provem o que eles dizem ser verdade. Agora, se eles não provarem e estiverem com a mentira, receberão as consequências da mentira. Então, isso aqui é uma pequena mostra de como o Deus justo e verdadeiro, ele julga. Continuando, meus amados, vamos aqui então para a segunda pergunta. Quem são as testemunhas do Senhor? Quem são? Isaías 43, versículo 10 e 13 diz assim: o Senhor diz, povo de Israel, você é minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que me conheça. E creia em mim. E entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim, não houve nenhum outro Deus. E nunca haverá outro Deus depois de mim. Só eu sou o Senhor. Só eu sou Yahvé. Somente eu posso salvar vocês. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Meus irmãos, se nós estivéssemos buscando uma definição, um conceito de monoteísmo, de unitarismo bíblico, aqui está. Isaías 43, do versículo 10 ao 13. Aqui está. Yahvé, Deus o Pai, dizendo claramente, né? Deus está dizendo aqui, o povo de Israel, eu chamei vocês, eu escolhi vocês, eu dei um privilégio, eu chamei vocês do meio dos pagãos, do meio dos babilônicos, eu chamei vocês de um deserto, onde vocês só ouviam o uivo dos lobos, cercado de medo, de terror, de pavor. A morte estava batendo a porta. Vocês não tinham nenhuma chance de viver. Então eu chamei vocês, um bando de Zé Ninguéms, e dei um nome, dei uma honra, abençoei com todo tipo de bênçãos, abençoei vocês. Fiz de vocês uma nação tão numerosa, só uma pessoa chamada Jacó, né? Só uma pessoa chamada Abraão, só uma pessoa chamada Isaac. Eu fiz de vocês uma nação tão numerosa, mas tão numerosa, que vocês não podem contar. Então eu chamei vocês para serem minha testemunha. Chamei vocês para que vocês fossem o meu servo, levassem o meu nome, trabalhando para mim, levassem o meu nome a todo o planeta Terra, para que todo mundo na Terra me conhecesse e cresce em mim, como vocês. E o planeta todo entendesse que não existe 2 deuses, só existe um, eu e Yahvé, não tem 2 não. Só existe uma pessoa que é Deus, uma pessoa. Não é 2 pessoas nem 3 não, é só uma pessoa. Antes de mim, ele não diz aqui antes de nós, 3 pessoas, é um só. Antes de mim, não houve
nenhum outro Deus. E nunca haverá outro depois de mim. Ou seja, não tem antes e depois, não. Eu sou o primeiro e o último, não tem outro. Ele vai dizer aqui, ó. Aí ele continua dizendo aqui, só eu sou o Yahvé, não tem outro. Somente eu posso salvar vocês. Não tem outro Deus que pode salvar Israel. E vocês são testemunhas disso, que só eu posso salvar vocês. Então Deus está dizendo assim, olha, vocês têm testemunhos escritos do que eu já fiz por vocês. Eu salvei vocês lá do Egito, abrindo o Mar Vermelho. Eu salvei vocês antes disso, 430 anos antes, usando José para vocês não morrerem de fome em 7 anos de seca. Eu salvei vocês, né? Eu salvei vocês das mãos de todas as nações que veio para destruir vocês, para eliminar, acabar com a etnia de vocês. Foi eu quem permiti que vocês não fossem mortos, fossem levados cativos e depois fossem soltos. Foi eu, vocês só estão vivos porque eu salvei vocês. Tudo isso aqui está implícito nesta frase que está escrita aqui. Tudo isso que eu estou dizendo está implícito nessas frases. Então, se Israel não estava dando testemunho, não estava sendo uma testemunha de fato e verdadeira de Deus, é porque eles não enxergavam, não tinham discernimento espiritual, não enxergavam olhos espirituais, porque não deram ouvidos à palavra de Deus. Eles não acreditavam na palavra de Deus. Mas eles foram chamados para ser testemunhas. Não eram testemunhas, porque não testemunharam, né? Eram pouquíssimas as testemunhas verdadeiras que estavam vivendo com o povo de Israel. Mas a nação inteira nunca foi testemunha de Deus, nunca deu testemunho de Deus. A maioria deles sempre se envolveram em idolatria, sempre buscaram outros deuses, negaram que Deus era único, sempre foi assim. Até hoje, dentro do cristianismo, é do mesmo jeito. O cristianismo é politeísta, o cristianismo ele é idólatra, na sua maioria, né? Não todos, também nós estamos generalizando aqui, tem muito cristão, homem sério e verdadeiro que segue a Bíblia, né? Ele diz assim, olha, eu sou o Deus e sempre serei. Nunca tirei férias, né? O Deus de sempre. E ele, para mostrar a sua grandeza, a sua supremacia, a sua soberania, ele diz, ninguém pode escapar do meu poder. Ou seja, ninguém tem mais força do que a minha mão. Se eu segurar um sujeito pela mão, ele não está preso. Ele não corre, não. Ele não se solta, não. Não é? E ninguém pode desfazer o que eu faço. Quando eu estabeleço uma lei, ninguém pode mudar esta lei. Né? Até o Satanás tenta aí, usando igrejas, usando pessoas que tentam até alterar a palavra de Deus, mudando mandamentos, mudando lei, mas ele fala aqui, olha, ninguém pode desfazer o que eu faço.